Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos vocês que estão nos assistindo, que você tenha um dia de paz, um dia de bênção na presença do Senhor. Estamos aqui nesta manhã, eu, presbítero Reuser, nosso irmão Diácono Paulo, nós estamos aqui nesta manhã para comentarmos a lição de escola dominical. Hoje, nossa lição de número 2, datada de 11 de outubro de 2020, nós estamos falando da fragilidade humana e a soberania divina. O quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos e o quanto Deus é soberano e poderoso. Na semana passada foi uma lição mais introdutória, onde nós falamos sobre o livro de Jó como um todo, de uma forma mais estrutural, e hoje nós vamos falar sobre quem era Jó. O nosso textuário está em Jó, capítulo 1, versículo 1, que nos diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Só reforçando, durante todo o trimestre nós vamos nos basear no livro de Jó. Nossa verdade prática nos fala: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Isso é uma verdade mesmo. Se nós cuidarmos para ter um caráter irrepreensível, que não permite correção, que não permite repreensão, um caráter limpo, sem sombra de crítica, nós temos um testemunho que vai estar sempre voltado à nossa integridade. Não é isso? O irmão Paulo vai ler a leitura bíblica em classe para nós. Vamos dar prosseguimento em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Estamos ali no livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Vamos ler somente o versículo 1 e o versículo 5. Assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 5 vai dizer: sucedia, pois, que tendo decorrido o torno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. A leitura bíblica em classe, os versículos lidos, falando de Jó, um homem sincero, um homem temente a Deus, um homem que oferecia sacrifícios a Deus também pelos seus filhos. Um homem que estava preocupado também com a saúde espiritual da sua família. Então, Jó é um grande exemplo em muitas coisas para as nossas vidas. E ao decorrer da lição a gente vai aprender muito mais. Isso. E pode orar para nós? O irmão Paulo vai orar para nós iniciarmos esta lição neste domingo, e vamos dar prosseguimento em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos por este momento, por esta manhã de domingo, Senhor, na Tua presença, Senhor, para juntos aprendermos a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça para ensinar, que o Senhor possa abrir o coração, a mente daquele que nos ouve nesta manhã, Papai, que esta palavra encontre guarida em cada coração e faça nos crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a história de Jó, como nós comentamos na semana passada, para alguns chega a ser até meio fantasiosa, que foi um homem que era reto, um homem sincero, como se fosse hoje, seria uma boa pessoa. Jó era muito gente boa, muito querido, mas foi alguém que perdeu tudo o que tinha e depois Deus fez com que ele tivesse a restituição de tudo. O livro de Jó vai contar toda a história dele, no decorrer das lições. Nós vamos falar um pouco sobre tudo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Jó, sobre o seu caráter. E Jó, ele não era um homem que tinha somente bens materiais, mas ele era alguém também que tinha uma família sólida. A palavra fala que ele tinha 3 filhos e 3 filhas. Isso era um padrão considerado ideal, um padrão, uma família ideal, que você tem três moças e 3 rapazes, As moças vão casar com outros rapazes para que a família possa ter outras propriedades e expandir ali a propriedade. E os rapazes também vão casar com moças de outros territórios também, ali dando também o prosseguimento ali, a descendência. Eles tinham muito isso, Paulo? Sim.
E aí, o Jó, a família já tinha esse padrão. Então não é só que ele tinha muitos bens materiais, você vê que a palavra fala que ele tinha muitas posses, mas não era só isso. Jó ele também tinha uma profunda comunhão com Deus. De nada adianta, né, irmão Paulo, nós termos muitos bens materiais, como de nada adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Sim. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. O primeiro ponto vai falar de um homem de caráter irretocável. Vai falar do homem íntegro, né, que fala lá no versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero. O sincero aqui é o mesmo que íntegro. E este homem íntegro, que foi Jó, né, a palavra íntegro, era traduzida atrás do sentido de inocente, que era um homem que não carregava culpa. Esse era um homem íntegro, um homem reto, um homem correto. E esse homem inocente, esse homem sem culpa, seguindo também a Septuaginta, né, que é por uma outra tradução, é também considerado como verdadeiro. Então Jó era um homem tranquilo, né, inocente, um homem que andava sem acusações na rua, podia andar de cabeça erguida, e também era um homem verdadeiro, as coisas que ele falava, né, se ele falava sim, sim, é sim, se ele falava não, era não. Então vê que era um homem reto também, um homem sincero. Então nós entendemos também que tudo, né, Jó ele fazia de tudo para poder, mesmo para ter comunhão com Deus e também para que ele pudesse ali também estar sempre lidando bem com as outras pessoas. Ou seja, preocupado com o seu relacionamento com as pessoas e também preocupado com o seu relacionamento com Deus. Sim. Era um homem que tinha, né, um bom relacionamento também com a vizinhança, creio eu, né? Obviamente que era um homem honesto, comprava e pagava, né? Pegava emprestado e devolvia, né? Então isso são características de um homem íntegro. E outra característica também que vai falar, também no versículo 1, fala que ele era sincero, ele era um homem reto e era também um homem temente a Deus. Quando fala da retidão, fala justamente de ter esse caráter justo, um caráter direto, um caráter irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não permite ou não requer repreensão. Não é que ele não precisasse de correção, nem de repreensão, mas era alguém que o seu caráter era ilibado, era um caráter digno de quase, vamos dizer, quase que a perfeição. Né? Não somos perfeitos e tudo, mas diante dos homens ele tinha um caráter totalmente irrepreensível. E ele se comportava também dessa mesma maneira. E também a palavra fala que ele era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Sendo um homem temente a Deus e se desviava do mal, né, lá em Provérbios fala que Salomão escreveu que nós precisamos temer ao Senhor e apartar do mal. Né, ele fala, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Parece que Jó conhecia essa palavra e ele vivia isso. Nós precisamos temer a Deus e precisamos também apartar do mal. Apartar do mal é justamente fugir da aparência do mal. Né? E no caso de Jó, algumas traduções vão dizer que ele, além de prestar reverência a Deus, né, ele fazia ali o seu culto, né, apresentava a Deus os seus sacrifícios, ele também evitava o mal. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas pessoas apresentam para Deus, ele traz uma oferta para Deus, ele vem ao culto, mas infelizmente o coração não está longe do mal, né, Paulo? Exatamente. O coração continua ali preso ao mal, às coisas pecaminosas. Exatamente. Né? Às vezes está só de corpo presente na igreja, mas o coração está longe de Deus. Né? Às vezes serve o Senhor da boca para fora, mas está muito longe de Deus. Como diz, ele declara com os lábios, né, mas o coração está longe do Senhor. Né? Então, o Jó ele era temente a Deus, ele reverenciava o Senhor, e ele também fazia de tudo para apartar do mal. Aquilo que eu acabei de comentar, ele tinha sempre aquela preocupação, eu preciso me dar bem com as pessoas que estão ao meu redor, eu preciso me dar bem com quem está à minha volta, mas eu também preciso estar sempre em comunhão com o meu Deus. E assim era justamente o caráter irretocável de Jó. Era um homem íntegro, era um homem reto, e era um homem temente a Deus que se desviava do mal. O segundo ponto também vai nos dizer sobre um homem sábio e próspero. Nós entendemos também, à luz da palavra, e por tudo aquilo que a palavra descreve para nós,
que Jó, ele era um homem que tinha posse. Sim. Tinha mesmo, muita coisa. Só que essa prosperidade não era só de bens materiais, né? Porque tem pessoas que são ricas mesmo financeiramente, e tem milhões e bilhões de dólares aí, tudo na conta bancária, mas ele não tem um pingo, uma gota de sabedoria. Ele tem aquilo tudo, mas ele não tem condição de administrar, né? Então isso é a sabedoria, né, que faz toda a diferença. E então, no caso de Jó, Jó foi um homem sábio, um homem rico e um homem próspero. Lá em Jó capítulo 1, versículo 3, diz que o seu gado era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse era maior do que todos os homens do Oriente. Então, na época, no período, Jó era considerado o homem mais rico, né, e fala do maior, né, o maior homem de todo o Oriente. Aqui se fala em posse e também se fala na questão da sabedoria. Ele era maior porque era alguém que se destacava entre todos os outros homens. Ele era, no dia de hoje, como se fosse uma referência, né, para muitas pessoas. Então, no caso de Jó, as pessoas até, alguns estudiosos falam que todos ali da região, isso não há Bíblia, né, mas as historiadores comentam que várias pessoas da região o procuravam pelo fato dele ser mesmo essa referência, ser esse grande homem ali na região. E aí, até lá no livro de Jó, capítulo 29, até marquei aqui, Jó 29, o versículo 21, diz assim: ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam e minhas razões destilavam sobre eles. Isso é Jó dizendo que as pessoas vinham de outras regiões o procurando para tomar conselho, né? Irmão Jó, o que eu faço? Né? Irmão Jó, me ajuda nisso, o que eu faço? Porque ele era um homem grande, né? Ele era uma referência para muitas pessoas ali na região. Isso é muito bom, né? Pô, imagina ser, igual o caso de Jó, ele ser considerado o maior ali em todo o Oriente na época. O segundo ponto também fala que ele era um homem próspero. Ele não era apenas um homem mais rico, mas ele era um homem próspero. Aqui vai dizer que ele tinha, de novo, né, tinha 7 filhos, né, 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. E ele também era um fazendeiro muito bem sucedido. Em sua fazenda ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, juntas de bois, 500 jumentos, e tinha muitas pessoas ao seu serviço. Ele tinha muitas posses e tinha também muitos funcionários. Ele era um próspero, né? Muito próximo. Você percebe que vai dizer que ele era um homem de uso, não era apenas rico. Sim. Mas era sobretudo próspero, que é diferente. Né? É diferente. Rico é ter dinheiro, rico é ter bens, mas ter prosperidade. A prosperidade vai além do que é material. Sim. A prosperidade é ter paz, é ter alegria, é ter uma família estruturada, é ter uma família guiada por Deus. Sim. Então, há uma diferença entre... tem muitas pessoas que você citou, tem muitas pessoas que são ricas, mas tem pessoas que não são prósperas. Aquela pessoa é próspera. Não. Às vezes aquela pessoa somente é rica, só tem dinheiro. Tem a posse, né? Mas não tem a prosperidade. Não tem a paz também. A paz, né? Exatamente. Essa que é a verdadeira prosperidade. Que não tem nada a ver com essa, né, teologia da prosperidade. Vamos deixar isso para uma outra lição, né? Não para hoje. É verdade. E aí o terceiro subtópico vai falar sobre uma prosperidade baseada no ser. Jó, ele sabia que as posses que ele tinha não se comparavam com a comunhão que ele tinha com Deus. Isso que nós precisamos também deixar muito claro. Aquilo que você tem, aquilo que Deus te confiou a você, a sua casa, o seu carro, a sua família, né, o seu trabalho, o seu dinheiro, nada disso se compara à sua comunhão com Deus. Nada se compara. Então, por isso que nós temos que fazer como Jó. Jó sabia que a prosperidade que ele tinha, que não era uma prosperidade estabelecida somente no ter. Ele sabia que não era só ele ter o dinheiro. Ele sabia que ele precisava ser próspero, mas que essa prosperidade levasse a honra e a glória do nome do Senhor. De nada adianta a pessoa ter lá milhões,
mas ele só fala que é o meu dinheiro, é o meu carro, sabe, é o meu tudo, menos o meu Deus. Exatamente. Isso é muito, infelizmente é muito triste, mas é uma realidade, né? E aí nós precisamos ter esse cuidado de fazer como Jó, lembrar que tudo aquilo que, como Jó mesmo disse, né? Deus me deu, Deus tomou. Então ele que deu tudo, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Nós saímos nu, né? Nós chegamos deste mundo sem nada. Então tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, né? Colocou em nossa responsabilidade, nós precisamos administrar com muito zelo, com muito cuidado, e lembrando que tudo é para a honra, para a glória do nome dele. É isso, meu pai? Exatamente. Vamos, o tópico 3, vamos falar em tópico 3, um homem de profunda piedade pessoal. Já foi feito já foi falado sobre Jó, de algumas de suas características, um homem sincero, um homem piedoso, um homem reto, né? Jó é um grande exemplo para nós, foi um grande exemplo, e a sua história descrita na Bíblia Sagrada traz muitos exemplos para a gente aplicar na nossa vida. Com certeza. Aí vai falar que ele era um homem dedicado à família. Jó era um homem que tinha seus filhos, seus 3 filhos, e seus 3 filhos, ele reunia os seus filhos na sua casa, faziam banquetes, e juntos, né, se alegravam em família, se alegravam, né, por estarem ali, né, reunidos e unidos como família, né, entre eles, né, na presença de Deus. Então isso é importante, né, quando traz que um homem precisa ser dedicado à família, um homem precisa ser, né, ele precisa priorizar a família. A família é algo importante, a família é algo do coração de Deus, a família é algo que Deus ama, né? Deus gosta da família, da família que é estruturada. Então, falam que a família é o nosso primeiro ministério, né? Exatamente. Então, o nosso ministério começa dentro do lar. Exatamente, a gente precisa zelar pela família. Sim. Então a gente percebe que Jó tinha esse zelo, Jó tinha esse cuidado, né, de estar sempre com os seus familiares. Também vai dizer que Jó era um homem de moral, um homem de piedade. E diz que a moralidade de Jó era uma moralidade sólida, não só uma moralidade física, mas uma moralidade espiritual, além de seu caráter irretocável, né? Ele era sólido espiritualmente, ele tinha um caráter irretocável, ele tinha uma solidez espiritual. Jó tinha um conhecimento do Deus que ele servia. Ele sabia que, por tudo que ele ainda que ele passasse por qualquer adversidade, ele continuaria confiando no Deus dele, no Deus Todo-Poderoso. Então Jó tinha essa espiritualidade tão centrada, uma intimidade com Deus, ele tinha essa amizade, vamos dizer, com o Senhor, né? A gente bem íntimo, ao ponto de a gente conhecer a história de Jó, que pela dificuldade, pela situação que ele passou, pela adversidade que ele passou, mas ele suportou fielmente, sem murmurar contra o Senhor, porque ele conhecia, né? Então aí vai dizer também que ele tinha esse caráter. Então era um homem reto, sincero, um homem de caráter inabalável. Então é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. A gente precisa confiar em Deus. A gente foi falado que Jó era um homem que provavelmente ele tinha uma boa comunhão com a sua vizinhança, certo? Porque o primeiro princípio, quando você amar a Deus sobre todas as coisas, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então a pessoa que tem uma intimidade com Deus, que tem um relacionamento com Deus e é cheio do Espírito Santo de Deus, provavelmente ela vai transbordar amor. E provavelmente essa pessoa vai ter boa comunhão com outras pessoas. Então isso é importante. A gente percebe na história isso em Jó também, né? Então vai dizer também que Jó é um homem de vida consagrada, ou seja, um homem de vida separada para Deus. Jó tinha uma vida consagrada, Jó tinha uma vida separada, Jó tinha um momento de intimidade, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Jó era um homem tão dedicado a Deus que Jó, ele pegava e fazia sacrifícios por seus filhos, né? Ele cuidava, além de ele zelar da própria vida, ele queria também zelar da vida dos filhos. Igual como diz a palavra, pode dizer? Pode. Ela fala que ele fazia sacrifício, né, em prol da vida dos filhos,
E ele dizia assim: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no coração. Assim o faziam continuamente. Ele oferecia sacrifícios como se fosse uma forma até de prevenção, né? Talvez eles pecaram e tudo, talvez eles falharam, né, contra Deus. Né? Exatamente. Então ele tinha esse cuidado, esse zelo, né? Então ele sempre ligado. E ele fazia esse sacrifício assim: se meus filhos blasfemarem, eu vou oferecer um sacrifício para que Deus tenha de misericórdia deles e não os castigue. Então você vê que Jó, né, um homem dedicado à família, um homem de moral, um homem de caráter, né, e um homem que se consagrava, um homem que se dedicava também a Deus. Então você vê que é um homem que serve de grande exemplo para nossas vidas, para os nossos dias. Então que possamos trazer esses exemplos de Jó para a nossa vida, né? Vamos amar mais os nossos filhos, nos dedicar mais à nossa família, né? Sermos mais piedosos, sermos de moral e de caráter, um caráter firme, inabalável, tanto fisicamente como espiritualmente, que é muito importante. E o principal de tudo, ter uma vida consagrada a Deus. Então, vamos seguir esses exemplos de Jó. É uma revista maravilhosa e eu sei que vai trazer muitos ensinamentos para a nossa vida. Amém. E hoje, irmãos, nós estamos falando sobre a vida de Jó, e como o irmão Paulo comentou, nós precisamos pegar esses exemplos, tomar esses exemplos de Jó, a dedicação que ele tinha à família, a dedicação que ele tinha com o Senhor, o cuidado que ele tinha com as coisas de Deus, né? Assim, o fato das pessoas chegarem para tomar conselho com ele com certeza não era um qualquer. Exatamente. Ele era justo não pelo fato de ter posse, mas ele era uma referência, mas principalmente por ele ter Deus na vida. Que eu, né, que você, nós tenhamos sempre esse foco, esse objetivo. Que nós possamos ser referência, mas que nós venhamos brilhar a glória do Senhor. E não ser uma referência para a nossa própria glória. Né, irmão? Exatamente. E assim, irmãos, nós concluímos a lição de hoje. A nossa conclusão nos fala, destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: o caráter, a prosperidade e a piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé a partir deste ponto. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum, como nós comentamos. As pessoas têm posse, mas ele não tem paz, ele não é próspero. Ele tem dinheiro, ele é rico, mas ele não é próspero. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos, morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era desse jeito. Ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e principalmente se desviava do mal. Amém? Então, irmãos, que fique com esta palavra. Pega o exemplo de Jó. Não, irmão, o que eu vou fazer? É muito difícil. Deus irá te ajudar. Deus vai dar saída para você em todas as situações. Mas pegue esse exemplo, fique com esse exemplo de Jó. Busque a retidão, busque a sinceridade, busque a honestidade, busque a se desviar do mal e busque também ser temente a Deus. Simples assim, né, Pai? Simples desse jeito. E assim Deus vai continuar te ajudando a caminhar. Nós já vamos concluir, mas nós queremos também te convidar para na semana que vem nós estarmos aqui mais uma vez falando de novo, né, sobre Jó. E na nossa lição de número 3 vamos falar sobre Jó e a realidade de Satanás. Algumas pessoas ficam apavoradas. Que isso? Sim, ele existe, ele está ao nosso derredor, mas nós temos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que está constantemente pelejando por nós contra as astutas ciladas deste inimigo. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele. Amado Deus, eterno Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por esta manhã, por cada vida que nos acompanhou, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, possa continuar falando, penetrando os corações que necessitam, que o Senhor continue sendo conosco. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Todo-Poderoso continue te guardando, te abençoando, te livrando de todo mal e te ajudando a ser cada vez mais íntimo, cada vez mais temente a Ele. Fique em paz, um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.